E aí galera, tudo na boa, tudo na paz? Suavecito, professor Rafael Cedro, e nesse vídeo nós vamos resolver essa questão de circuito elétrico. Se você não conhece essa questão, dá um pause aí, dá uma lida para você entender melhor do que se trata. Você que conhece, bora resolver. É uma questão muito interessante, onde nós temos uma situação de associação de resistores mista. Tem uma parte de resistores que estão associados em série, outra parte estão associados em paralelo, e a gente vai simplificar esse circuito para resolver ele e descobrir qual é a corrente lida pelo amperímetro. Então, bora para a resolução. Então, pessoal, vou começar fazendo o seguinte: reconhecendo que aqui eu tenho uma fonte ou gerador, eu entendo que este é o seu lado de maior potencial e esse o lado de menor potencial. Sendo feito isso, então, eu vou fazer o caminho da corrente. Eu acho que é uma boa estratégia para a gente entender bem quem são os resistores que estão associados em série, quais estão associados em paralelo, e que a gente possa, assim, buscar simplificar esse circuito. Então, se liga. Pensando naquela corrente convencional formada pelas cargas positivas, né, como se fossem cargas positivas circulando pelo circuito, a gente teria aqui uma corrente total saindo do maior potencial. Essa corrente total é a corrente que vai passar exatamente no amperímetro. Então o nosso amperímetro, a leitura dele vai ser de qual corrente? Vai ser da corrente elétrica total do circuito. Logo, é isso que eu devo buscar. Mas, pegando esse elemento de corrente, eu entendo que ele vai passar nesse resistor de resistência 11 ohms, e logo depois ele vai passar por este nó. Nesse nó aqui, a gente vai entender que a corrente vai ser dividida. Uma parte dela eu posso chamar de corrente 1, outra parte dela que vai passar por este caminho eu vou chamar de corrente 2. Né? Perceba que essa corrente 1 ela passa por esse resistor, então deixa eu até colocar aqui, ó, corrente 1, e chega neste nó aqui. Já a corrente 2 passa por um resistor de 5 ohms e depois por outro resistor de 5 ohms, se encontrando novamente neste nó aqui. Se a gente se atentar, a corrente total ela deu origem à corrente 1 e à corrente 2. Logo, somar a corrente 1 e a corrente 2 dão para a gente de volta a corrente I total. Beleza? Que é exatamente a corrente que volta para o nosso gerador. Então, preste muita atenção nesses dois resistores aqui, ó. Esse cara de 5 ohms e esse também de 5 ohms. Eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, no quesito não só de mesmo valor, mas de mesmas cargas. As mesmas cargas que atravessam um, atravessam o outro. Logo, esses dois estão em série. E eu posso pegar esses dois e trocá-los por um único, que seria um resistor equivalente. Então vamos para o próximo passo, onde eu vou fazer exatamente isso, trocar esses dois por um só e relembrar como que a gente acha a resistência equivalente de resistores associados em série. Bora lá! Então, pessoal, veja bem, como a gente havia falado, eu entendo que esse resistor e este aqui, os dois de 5 ohms, eles estão em série, pois são percorridos pela mesma corrente. A gente tem que lembrar que quando eu tenho resistores em série, para achar uma resistência equivalente, ou seja, uma resistência, um valor de resistência que equivalha à resistência daqueles resistores que estão em série, é muito simples. A resistência equivalente para resistores em série é a soma dos seus valores de resistência. Então, como ali eu tenho 2, eu vou somar o valor das resistências do 5 mais 5, do de 5 com o de 5. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar e vou apagar esses caras aqui. Deixa eu só tirar eles, beleza? Vou tirar aqui. Tá? Vou apagar também esse valor de 5 aqui. Deixa eu cobrir ele aqui para ele ficar bem apagadinho. Beleza, ótimo. E vou fazer o seguinte, vou colocar no lugar uma resistência única, que vai valer quanto? Essa resistência tem que ser equivalente àquelas duas. Como eles estavam em série, eu somo 5 mais 5. Aqui é como se eu tivesse um resistor de 10 ohms. Beleza? Ótimo, então meu circuito já está mais simplificado do que estava anteriormente, tá bom? O que eu vou perceber agora? Eu vou perceber que essa duplinha aqui agora, ó, esse de 10 com este outro de 10 aqui, eles estão não mais em série, eles estão em paralelo. Como que eu sei que eles estão em paralelo? Porque se eu parar para pensar, esse ponto aqui, deixa eu pegar uma cor bem marcante, este ponto aqui, ó, tem um determinado potencial que eu posso chamar de A. Tá bom? Este outro ponto aqui, que está logo após o meu resistor de 10 ohms, ele vai ter um outro potencial B. Se eu parar para perceber, este resistor aqui, ó,
de 10 ohms, ele está entre A e B, ele está sobre essa diferença de potencial. Já este outro cara está exatamente sobre a mesma diferença de potencial entre A e B. Resistores submetidos à mesma DDP, a mesma tensão ou a mesma diferença de potencial estão em paralelo. Então, nosso próximo passo, você vai vir comigo, nós vamos agora juntar esses dois, fazendo com que esses dois se tornem um só, com valor de resistência que equivale à resistência equivalente. Tá bom? Então vamos para o próximo passo para você não perder nada. Então bora lá para a próxima situação. Então olha só, pessoal, eu já até escrevi aqui do lado para a gente lembrar que quando eu tenho resistores em paralelo, a forma de somar, né, as resistências de maneira a achar a resistência equivalente é o seguinte: o inverso da resistência equivalente, ou 1 sobre a resistência equivalente, é igual à soma dos inversos dos valores de resistência de resistores que estão em paralelo. Essa é uma maneira que a gente usa para quando a gente tem vários resistores e geralmente eles têm valores diferentes, tá bom? Aqui no caso, como eu tenho dois resistores iguais, um de 10 e um de 10, eu vou te dar uma dica que você vai fazer isso muito mais rápido. Olha só, quando eu tenho em paralelo e os resistores são iguais, quando R1 é igual a R2, o valor da resistência, né? Vamos supor que esse cara aqui é o R1, esse outro cara aqui é o R2. Como eles são iguais, poderia ter 2, poderia ter 3, poderia ter 5 iguais. A gente faz o seguinte: a resistência equivalente, vou vir para o lado de cá que vai ficar com mais espaço. Em paralelo, você pode pegar uma resistência individual e dividir pelo número N de resistores associados em paralelo. Então o que eu quero dizer? A resistência equivalente ali vai ser o seguinte, ó. Eu pego o valor da resistência individual, no caso eu tenho um de 10 e outro de 10. Então eu coloco aqui o valor da resistência individual, 10 ohms. E divido pelo número de resistores iguais. Não tem 2, então divido por 2. Tá bom? Dividindo 10 por 2, aqueles resistores ali, aqueles dois em paralelo, eu vou poder trocar por um único que valha 5 ohms. É isso mesmo, que valha 5 ohms. Tem uma outra forma de fazer, que é fazendo o produto pela soma. Mas isso a gente só pode fazer quando eu tenho apenas dois resistores em paralelo, ou fazendo aos pares, 2 a 2. Também poderia fazer. Ó, resistência equivalente em paralelo. Também posso fazer o produto de um pelo outro. Produto, 10 vezes 10, dividido por 10 mais 10, produto pela soma. Tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, que a resistência equivalente pode ser produto pela soma. Aí você lembra assim, P por S, primeiro, segundo. Produto, soma. Primeiro, segundo. Porque às vezes tem aluno que confunde, põe soma por produto. Aí dá errado. Tá? Então, vamos ver se vai dar 5 também, ó. 10 vezes 10, 100. Dividido por 10 mais 10, que é 20, que vai dar 5 ohms. Legal, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês que eu posso muito bem, deixa eu pegar aqui e apagar uma parte aqui, ó. Eu posso muito bem tirar esse cara daqui agora, então deixa eu passar uma cor branca aqui para ele sumir. E tô trocando esses dois, né, que a gente viu ali, por um só. Um só que vai valer quanto? Um só que vai valer 20. Então, aqui agora eu vou ter um resistor só, não vai valer 20 não, desculpa, que vai valer 5. Deixa eu pegar a borrachinha aqui, apagar aqui, vai valer 5 ohms, deixa eu colocar aqui, ó. Ótimo! E aí essa corrente I1 aqui, ó, que passava nesse resistor que eu acabei de tirar, beleza? Que compactei, tornando um só, ela não vai passar mais ali, né? Porque agora eu compactei esses dois. Então a corrente I1 e 2 é como se estivessem juntas passando nesse cara de 5 ohms. Então deixa eu também apagar isso aqui. Espera aí, pegar a borrachinha aqui. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Tá bom? E aí eu vou entender o seguinte, essa corrente I2 aqui, ela junto com a corrente I1, então todinha ela passando aqui. Então que corrente é essa que está passando aqui? É a corrente total, que é I1 mais I2. Ótimo, nosso circuito está bem mais simplificado. Olha, agora ele está com esses 3 resistores. E esses 3 resistores estão, de que forma? Eles estão em série, porque eles estão sendo percorridos pela mesma corrente. Agora vai ficar bem fácil eu descobrir quem que é essa corrente total aí, ou quem que é essa resistência equivalente, né? Melhor dizendo, para depois descobrir a corrente total. Então bora para a última parte, onde esse nosso circuito simplificado, deixa eu até apagar essa partezinha aqui, né? Vai se tornar ainda mais simples. Vamos lá? Então bora para a próxima parte. Então, galera, chegamos na última parte aqui, onde eu percebo agora o seguinte. Tanto o resistor
de 11 ohms de resistência, quanto esse aqui de 5 ohms de resistência, quanto esse outro de 11 ohms, eles estão sendo percorridos pela mesma corrente. Qual corrente? A corrente I total. Esse elemento de corrente passa no resistor de 11, depois passa nesse aqui de 5 e depois passa neste outro de 11. Como eles estão percorridos pela mesma corrente, eles estão em série. Então eu posso trocar esses 3 resistores por um único resistor que tenha um valor de resistência equivalente a desses 3. Como eles estão em série, a resistência equivalente desses 3 vai ser dada pela soma dos seus valores de resistência. Beleza? A resistência equivalente, né? Então eu vou pegar 11 ohms de um deles, somar com mais 5 ohms do outro, mais 11 ohms do outro ali. 11 mais 5 vai dar 16, 16 mais 11, 27 ohms. Ótimo! Agora então, eu vou representar um desenho onde eu vou ter um único resistor de 27 ohms, que todos aqueles resistores que existiam, eles equivalem a apenas um, valendo 27 ohms. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação no nosso último desenho, onde finalmente eu vou descobrir o valor dessa corrente total e a medida feita por este amperímetro. Bora para a última parte. Então, finalmente chegamos nessa condição aqui, trocamos todos aqueles resistores com seus diferentes valores de resistência por um resistor único, tornando esse circuito o famoso circuito simples, que é o circuito com apenas um resistor e, obviamente, com um valor só de resistência. Tá bom? Então agora a gente consegue muito bem saber qual vai ser esse valor de corrente que vai ser lida pelo amperímetro, que é a corrente total. Usando a expressão, né, V igual a R vezes I, eu entendo que a diferença de potencial estabelecida por esse circuito é de 9 volts. Então 9 é igual à resistência desse circuito, que seria a resistência total, que no caso é 27 vezes I. Beleza? Então eu vou descobrir esse I. Qual I? O I total, porque eu estou usando o meu V total, ou o meu U total, né, que é a diferença de potencial total fornecida para o circuito. Estou usando a resistência equivalente, que é uma resistência total desse circuito, e vou achar essa corrente total também. Então vamos lá, vou pegar esse 27, vou passar ele dividindo o 9. Então a corrente total vai ser igual a 9 dividido por 27. Dividindo por 9 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 3, né? E aí a gente vai perceber que a corrente total ela vai ser igual a 1 dividido por 3, que é uma dízima, né? 0,333333, o quê? Ampere. Beleza? Então esse seria o valor da corrente total, que é a corrente que passa por esse amperímetro. Logo, seria a leitura dele 0,33 ampere. No caso aqui, então, vamos só voltar lá na questão, passando por tudo, daria letra B, 0,33 ampere, a leitura deste amperímetro. Tá bom, galera? É isso aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode, claro, te ajudar. É isso que a gente quer, tá bom? E também, né, se você não é inscrito aí no canal, se inscreva, né, deixa o seu gostei se você curtiu esse vídeo e até uma próxima. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!